Participam comigo aqui a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia novamente para vocês. A CNN mostrou com exclusividade a íntegra do depoimento que o ex-ministro Sérgio Moro deu à Polícia Federal. Trouxemos aqui em primeira mão. Às 8 horas em que ele ficou ali na sede da Polícia Federal em Curitiba, renderam 10 páginas e extração de provas do celular do ex-ministro. E a gente sabe que no mundo político, alguns esperavam mais o depoimento. Outros viram que Moro relatou conversas que podem comprometer o presidente. Vamos conversar agora, começando com a avaliação de vocês sobre o conteúdo do depoimento. Foi uma bala de prata ou não vai abalar as estruturas do Planalto? Começo com você, Gisele Soares, o seu argumento inicial. Bom dia. Não foi uma bala de prata. O depoimento é uma extensão, ou melhor, um detalhamento da declaração que já havia sido dada pelo ex-ministro Sérgio Moro ao deixar a pasta e, posteriormente, acrescentado a uma entrevista que ele concedeu a uma revista. Não houve nesse depoimento nenhum acréscimo de informações relevantes, mas um detalhamento de cada um daqueles itens, de cada um daqueles fatos que foram narrados pelo ministro Sérgio Moro. Ele trouxe, então, os nomes dos 3 ministros, do ministro Heleno, do Braga Neto e do Ramos, que já foram, inclusive, intimados para serem ouvidos. Ele toma o cuidado de, em várias partes do depoimento, fazer a ressalva de que está narrando fatos, mas que aqueles fatos não imputam, naquele momento, nenhum crime ao presidente da República. Ele também sugere, em vários momentos do depoimento, que a pergunta que é dirigida a ele seja feita ao presidente da República, que seria a pessoa que poderia responder. O ministro, então, traz fatos. Esses fatos trazem indícios que futuramente, possivelmente atrelados a outros atos executivos do presidente, poderiam, em tese, configurar crimes. Então, li a íntegra do depoimento, mas não encontrei nenhum elemento bombástico que pudesse configurar essa bala de prata que a gente está discutindo aqui agora. Tiago, o seu argumento inicial agora, você encontrou algum elemento? Qual a sua avaliação sobre o depoimento de Sérgio Moro no sábado, mais de 8 horas, que a CNN trouxe em primeira mão ontem à tarde aqui através do jornalista Caio Junqueira? Bom dia novamente, Gotino. Bom dia novamente, Gisele, aos telespectadores. O depoimento ele é complexo até mesmo para que seja explicado no que é um depoimento à Polícia Federal, um primeiro depoimento, depois de instaurado o inquérito policial. Ele traz informações muito relevantes. Principalmente vejo nesse aspecto sobre a conversa que o ex-ministro Sérgio Moro teria tido com o general Heleno e com o general Braga Neto após uma reunião. Vamos nos lembrar de algumas coisas elementares. Ninguém no Brasil pode se excusar, ou seja, se desculpar de qualquer forma por desconhecer a lei. No momento em que o ex-ministro Sérgio Moro afirma que saiu de uma reunião e disse: o presidente da República quer esse tipo de informação, ele não pode ter. E o ministro general Heleno diz, de fato, ele não pode ter. Eles sabem muito bem do que nós estamos falando. Estamos falando da tentativa de uma interferência ilegal sobre o mando da Polícia Federal. Isso de fato aconteceu? Eu não sei. É a versão do ex-ministro Sérgio Moro, que não deve ser analisada sozinha. Devemos aguardar as provas materiais, ou seja, aquilo que existe nos celulares, por exemplo, a oitiva dos generais citados, para que nesse choque possa ser forjada, Gotino, a tal bala de prata, que eu não sei quem vai atingir e sequer sei se atingirá alguém. Nós estamos num momento muito inicial, nós estamos naquilo que no jornalismo vocês chamam de checagem dos fatos. Chegou o fato, agora haverá a checagem do inquérito policial presidido pelo excelentíssimo ministro Celso de Mello.
Então, nós temos aí fatos graves? Temos fatos graves. O ministro Sérgio Moro falou muito mais mal de si do que do presidente da República. Mas é importante nós pensarmos também em uma coisa. O ministro Sérgio Moro é um homem que é da lida judiciária. O mais curioso é que na história do ministro Sérgio Moro, sempre soubemos que ele é um estrategista. Ele é um jogador de xadrez. Ele faz apontamentos nesse depoimento, como esse da conversa com o general Heleno, que são muito preocupantes porque nós sabemos que o ministro Sérgio Moro não faz nada em vão. Então, por que ele disse isso? Volto sempre à tentativa de descobrirmos o motivo que determina as pessoas. Por que o ministro Sérgio Moro fala especificamente disso? E por que ele fala especificamente da reunião do Ministério? E vejam só, vejam o ministro Sérgio Moro, a expertise que tem nesses estratagemas que vai criando e se utilizando. Ok. Aonde é que está essa fita? Porque já se tem informações de que essa fita talvez tenha desaparecido. E aí vamos saber por que desapareceu. Porque essa fita já foi citada dias atrás. Então, não é tão simples. Um pouco mais de tempo agora para a Gisele, para a gente poder equilibrar aqui, para que fique de forma correta o debate, equilibrado. Gisele, a sua avaliação a partir da fala do Tiago Anastácio. Realmente esse inquérito é o inquérito que mais desperta a curiosidade dos brasileiros nesse momento. Essa reunião do dia 22 de abril, salvo engano, Tiago, quem menciona primeiramente essa reunião é o próprio presidente da República em uma de suas falas. Ele, inclusive, diz que tem a intenção de trazer essa reunião a público. Ele diz expressamente que havia vários ministros e que nessa reunião ele teria exigido do ministro Sérgio Moro publicamente que a Polícia Federal atuasse de uma maneira mais incisiva, teria dito que ele não recebia os relatórios, que ele tinha bastante preocupação com alguns casos específicos e que ele não recebia as informações, que ele estava, inclusive, incomodado com a lentidão que essas investigações com a qual essas investigações vinham se desenvolvendo. Então, essa reunião é bastante importante, me preocupa um pouco porque há muitos ministros e banqueiros envolvidos e imagino que este não tenha sido o único assunto discutido. Então, o revelar dessa reunião trará também informações outras que não têm relação direta com essa declaração, mas que também revelarão informações que eventualmente deveriam ser preservadas até para a preservação da segurança nacional. Então, o próprio depoimento do ministro Sérgio Moro deveria, a meu ver, ter sido resguardado justamente por esse momento tão incipiente deste inquérito, mas foi revelado e nada trouxe de novo assustadoramente bombástico. Trouxe detalhamento, trouxe indícios, esses indícios serão apurados, mas uma curiosidade que eu tenho, Tiago, justamente também com relação a essa reunião, como eu disse aqui, as provas ou todos aqueles elementos que são mencionados na narrativa fática do ministro, eles devem ser entregues na integralidade, não é isso? Para que a polícia faça essa verificação do que tem interesse relevante e do que não tem interesse relevante. Chegarei lá. Então tá bom, porque não ficou muito claro para mim no depoimento se foi a integralidade que foi entregue ou se o ministro entregou especificamente somente aqueles trechos de conversa ou aquelas datas, desculpa, Agostino, as quais ele menciona expressamente no seu depoimento. Inclusive, o ministro Celso de Mello, ele dá 72 horas para o Planalto apresentar imagens desta reunião com o Moro. E essas imagens, segundo Basília Rodrigues, já estaria com o secretário de Comunicação. Então, a expectativa é muito grande para o conteúdo deste vídeo e que ele pode ser aí uma prova importante. Então, eu pego desse ponto para você, Tiago. E se esse vídeo não aparecer?
Puxa, Gotino, você me coloca agora só umas 15 questões jurídicas complexas nessa simples pergunta. Vamos lá, eu vou tentar colocar as coisas e rebater um ponto só da Gisele que eu discordo. Primeiro, banqueiro, o que fala com o presidente da República não tem nada de segurança nacional. Banqueiro, para a justiça, é a mesma coisa que o Zé das Couves. Todos são iguais perante a lei. Segurança nacional, projetos de país entre banqueiros e presidentes da República não me parecem a coisa mais relevante para que se tenha sigilo. Inclusive, seria interessante que sempre fosse público quais são as discussões econômicas entre banqueiros, líderes, inclusive da economia nacional, e o presidente da República. Superado isso, nós temos que nos lembrar de uma coisa que me causou muita estranheza. Agora, falando das condutas do ministro Sérgio Moro. Número 1, o ministro Sérgio Moro não é mais juiz. Se eu, como advogado, olhasse para ele e falasse, senhor juiz Sérgio Moro, está aqui só o pedaço das conversas do meu cliente, ele mandaria me prender e prender o meu cliente. Então, vamos partir da seguinte premissa, ele é investigado. Eu não entendi, primeiro, o porquê dessa benevolência. Porque sabemos, cotidianamente no Brasil, devassa-se, mas a devassa não é a exposição. Interfere-se, conhece-se o que as pessoas fazem no seu dia a dia, com interceptações telefônicas, telemáticas, e aí é feito uma análise criteriosa e sigilosa pela Polícia Federal sob a verificação do MPF e da Justiça sobre o que interessa e o que não interessa no processo. Então eu já te digo, há algo muito errado neste reino quando um investigado apresenta o que quer. O que é de interesse não é o ministro Sérgio Moro que diz isso. Deve ser a Polícia Federal, instrumento do ministro Celso de Mello. Então, só nesse ponto, o depoimento já está muito errado e eu gostaria de saber o motivo dessa benevolência. Ou seja, Tiago, ele entrega tudo e a polícia verifica o que é de interesse ou não. Exato. Aí, o resto é descartado e destruído. Bom, deixa eu trazer uma notícia agora rapidinho para vocês, que vai ser tema também do nosso debate. Peço desculpas pela interrupção. É que o delegado Tássio Musi acaba de ser escolhido para assumir a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Musi é uma escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre. Tássio Musi vai para o lugar de Carlos Henrique Oliveira, que assume o cargo de diretor executivo da Polícia Federal em Brasília. O nome ainda não foi publicado no Diário Oficial, a escolha por Musi se deu em função do trabalho desempenhado na instituição. Ele já foi superintendente interino no Rio de Janeiro, chefe da delegacia que comandou os trabalhos na Operação Lava Jato, também chefiou a Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros e participou de investigações que apuraram, por exemplo, suspeitas de pagamento de propina na Casa da Moeda e na Receita Federal no ano de 2015. Tássio Musi ficou como superintendente interino do Rio quando Ricardo Saad saiu do cargo e antes de assumir o atual, que agora é ex-Carlos Henrique. Segundo apurou a CNN, o novo diretor-geral da polícia indicou o nome de Musi, que não estava na lista dos principais candidatos. Resta saber se o ministro da Justiça e o presidente vão estar de acordo ou se haverá algum novo desconforto e desencontro nesta questão do titular da Polícia Federal no Rio de Janeiro ou se foi realmente uma indicação presidencial, porque esse é um tema. Eu queria, inclusive, já voltar para o grande debate, separando um ponto do depoimento. São vários pontos relevantes, mas eu separei esse primeiramente para vocês. Bolsonaro teria dito a Sérgio Moro: você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Veja lá na parte final, abre aspas, Moro, seria o presidente falando, abre aspas, Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Quando Rolando assume a direção-geral da Polícia Federal, imediatamente ele já tira do cargo Carlos Henrique, que foi promovido para Brasília, para ser o número 2 da PF de todo o país. E agora acaba de nomear um novo superintendente no Rio.
Essa declaração já é suficiente para provocar problemas para o presidente? Ou o presidente tem o direito de querer apenas uma superintendência, Tiago? Então, Gotino, vamos analisar isso de uma forma super simples. Vamos. Eu não posso dizer que há fogo, mas que há fumaça há. E eu vou lembrar uma coisa, até porque ontem o presidente da República expôs uma coisa notória, notável, mais do que notória, apenas notável também, o próprio celular. Existem algumas fumaças aí que precisam ser muito bem analisadas pela Procuradoria-Geral da República e pela Justiça. Por quê? O Rio de Janeiro, quando o presidente da República fala, eu quero essa superintendência, primeiro, isso já é estranhíssimo. Estranhíssimo. Por que o presidente da República vai querer uma superintendência da Polícia Federal? E vamos nos lembrar de algumas coisas. O presidente da República tem fixação por ter sofrido menoscabo em razão da tentativa horrenda de homicídio que sofreu. E sempre faz comparações com o caso da vereadora Marielle. Sempre. Nós temos informações que policiais federais foram ouvir um dos possíveis mandantes do assassinato da Marielle. A investigação ocorre no Rio, pela Polícia Federal. O presidente pediu para que fossem ouvir um dos líderes da organização criminosa que teria matado Marielle, não foi julgado ainda, creio eu, e a investigação corre no Rio pela Polícia Federal. Vejam só o problema que criamos. Não que o presidente esteja interferindo nisso ou queira interferir, mas são fatos esses complicados. Por quê? Nessa conversa que ele apresentou do WhatsApp, existe a informação ali que há um delegado da Polícia Federal no Rio de Janeiro fazendo investigação por ordem do ministro Alexandre de Moraes no Rio de Janeiro sobre fake news. Mas nós não sabemos a extensão dessa investigação. Então, o que acontece? Acontece que quando o presidente da República, e nós sabemos que o presidente da República e também os seus familiares têm relações com pessoas que depois se descobriu que eram de milícias. Não sei se ele sabia ou não. Quero crer que não sabia que eram milicianos. Quero crer para o bem do Brasil. Mas que essas pessoas estão ali naquele bojo, no bojo da investigação da Marielle, da morte da Marielle, que ele envia delegados de Polícia Federal ou agentes para ouvirem uma dessas pessoas sob a desculpa sobre o filho dele ter namorado alguém ou não. Qual é a relevância da Polícia Federal para saber se o... Eu não lembro se é o 03 ou o 04. Né? É o 04. Se o 04, eu vou chamar de 04 porque ele chama assim. Renan. Né? O 04 teria namorado alguém... Gente, Gotino, Gisele, o que a Polícia Federal tem a ver com a investigação se o menino agarrou metade do condomínio ou não? A Polícia Federal. Gisele, é estranho. Deixa eu passar para você agora, do mesmo ponto, essa fala do Sérgio Moro dizendo que o presidente teria escrito para ele numa mensagem de WhatsApp que Moro teria 27 superintendências e o presidente queria apenas uma. Na fala do presidente de ontem, Gotino, ele menciona expressamente a sua preocupação e justifica o porquê que ele tem esse interesse no Rio de Janeiro. Ele diz que é porque onde ele tem residência e que ele teria vontade de ver investigações sendo feitas de forma mais célere, mais intensas, com maior dedicação. O fato do presidente mencionar e querer saber quais são os desdobramentos e saber a solução do caso do assassinato da vereadora Marielle é extremamente relevante e não é desabonador. Nós acabamos de ouvir o Procurador-Geral da República, o doutor Eduardo Benones, que disse textualmente que, para combater organizações criminosas no Brasil, o Rio de Janeiro é absolutamente estratégico. Ou seja, é preciso que se comece pelo Rio de Janeiro, porque se não houver um combate no Rio de Janeiro, o combate no restante do Brasil
está comprometido. Então, o Rio de Janeiro é conhecido no Brasil por ser um lugar extremamente violento, por ser um lugar que exige policiais civis e federais também que sejam extremamente dedicados, que conheçam as especificidades do Rio de Janeiro e conheçam as especificidades dos crimes que são cometidos ali. Então, o fato do presidente vir a público numa reunião em que participavam ministros e banqueiros, e quando eu me referi ao comprometimento da segurança, eu me referia justamente ao fato de que essa reunião pode ter tratado, inclusive, de questões de combate à pandemia e, eventualmente, esses banqueiros lá estavam também para trazer esse auxílio. Nós não sabemos, mas o certo é que várias situações e vários tópicos foram tratados, vários assuntos e talvez outros assuntos que sejam sensíveis. Eu também sou partidária da transparência, desde que ela não comprometa e não prejudique as investigações e o desdobramento, principalmente dessas situações sensíveis que vivemos. Então, o presidente já se manifestou, a declaração do ministro Sérgio Moro corroboram que a preocupação com o Rio de Janeiro não necessariamente, e isso dito também pelo procurador da República, não há evidência, por enquanto, do cometimento de nenhum crime pelo fato do presidente se interessar pela superintendência do Rio de Janeiro especificamente ou pela superintendência de Pernambuco também. É importante, inclusive, porque essa é uma bandeira do presidente. Nós vimos agora há pouco que foi nomeado, então, o doutor Tássio Musi. Ele, inclusive, salvo engano, Tiago, ele participou daquela operação que prendeu o ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro. É uma pessoa também dedicada ao combate à corrupção e ao crime organizado. Então, é um nome que atende exatamente a todas essas exigências que faz o presidente. Tiago? Então, eu concordo com a Gisele. Eu, particularmente, não conheço o delegado Tássio. Eu conheço vários outros delegados de Polícia Federal, são, creio que mais de 2.000 delegados policiais federais, são muitos delegados policiais. Delegados federais, o que acontece aí? Vamos lá. Fiquei sem resposta e isso é um bom sinal. O que a Polícia Federal tem a ver com o namoro do 04? Isso é estranho. O que é estranho deve ser analisado, porque não estamos falando do Tiago Anastácio e da Gisele Soares, estamos falando do presidente da República, que deu uma ordem quando era presidente da República. Nós temos uma questão aqui, o presidente da República disse que o ministro Sérgio Moro, nós podemos puxar isso, ele se dedicou, ministro Sérgio Moro, mais a descobrir quem matou Marielle do que quem tentou matar os mandantes. Isso aqui é muito engraçado. Foi a Polícia Federal de Minas Gerais que fez a análise e 2 inquéritos sobre os mandantes, ou eventuais mandantes da tentativa de homicídio. E esses policiais federais, não houve tentativa de troca em Minas. Vejam que curioso. O presidente Bolsonaro afirma: não houve boa investigação no caso de quem tentou me matar, mas não trocou o superintendente. E no Rio de Janeiro, troca o superintendente. E a Polícia Federal vai falar com o suspeito da morte. Presidente, por quê? Não, porque o 04 agarrou metade do condomínio. Gente, não é que há fogo, isso deve ser investigado. Mas não sou estranho. Não é estranho. Juridicamente não merece uma análise e perguntas que não sejam respondidas com ofensas. Não é estranho. Da mesma forma que é estranho um investigado decidir o que vai apresentar para a polícia. Nós não podemos banalizar versões e o que está errado também. Nós temos que fazer uma análise porque a justiça criminal, Gotino e Gisele, destrói vidas. Destrói vidas. Deixa eu perguntar para a Gisele se ela acha estranha esse posicionamento.
Eu entendi que você disse que ficou sem a minha resposta sobre o 04, o 04, Thiago? O 04. Na fala do presidente de ontem, ele mencionou o 04 e o Renan, e fez uma relação direta por conta da investigação do caso da Marielle ter resvalado e ter envolvido o nome do presidente, primeiramente ligando então esse seu filho Renan. Num segundo momento, na própria fala do presidente de ontem, essas suspeitas teriam sido direcionadas ao presidente pela via de seu outro filho, Eduardo, e finalmente as suspeitas dissuadidas de Renan e de Eduardo teriam sido direcionadas pelo filho Carlos. Foi por conta disso que ele trouxe a Marielle para o tema. Né? Tem que investigar. Veja só, todo mundo tem alguma coisa envolvida nisso. Um filho dele já deu medalhas para um dos milicianos, eu creio que até o que foi assassinado, né? Assassinado não, foi morto pela polícia numa investigação. Aí tem um filho que namorou o outro. Gente, tudo isso é estranho. Porque o que é estranho? A Polícia Federal de Minas Gerais fez 2 inquéritos. 2, Gisele. E ele não troca. Não é que ele está falando, olha, vejam que absurdo, eu vou trocar, porque eu tenho interesse nessa investigação de saber se foi. Ele deve querer que seja o PSOL, o PT, extraterrestres que estão aparecendo também, era só o que me faltava. Né? Ele tem essa coisa, né? Mas ele não troca o de Minas. Mas o do Rio de Janeiro, ele troca. Tiago, você pegou a fala no momento que a fala era da Gisele. Então eu passo para a Gisele, por favor. Não, sem problema, nós temos um banco de horas. Esse assunto é um assunto muito mais sensível para o Tiago, que é criminalista. Vamos lá. Manda bala, Gisele. Tiago, da mesma maneira que você vê indícios ou ligações entre o presidente se preocupar com o Rio de Janeiro, eu vejo com bons olhos o fato da fala do presidente ontem dizer, olha, vocês deviam se orgulhar de ter um presidente que não está sendo acusado de corrupção e acho que queremos nos orgulhar de ter um presidente que está interessado em combater a corrupção. Então, ele segue firme nesse propósito. Todas as nomeações que ele fez são de pessoas de reputação ilibada, são de pessoas que atendem aos requisitos objetivos, são delegados respeitadíssimos e cujos nomes são aplaudidos pela corporação nas nomeações. Então, em nenhum momento há a nomeação de delegados que trariam consigo alguma dúvida ou que trariam consigo ou reforçariam esse indício. Sem dúvida. Então, concordo com você nesse aspecto. Não vejo o indício. A fala do presidente ontem, uma fala, inclusive, muito tranquila, muito serena, prolongada no fim da tarde, fez uma série de explicações, ele até retomou também uma série de processos que ele enfrentou, como ele se defendeu e, novamente, ele manifesta esse seu inconformismo e diz, eu quero combater a corrupção, eu quero fazer do Brasil um país melhor, eu não estou conseguindo, está bastante difícil, uma hora é por um filho ou por outro e eu sou envolvido no caso do assassinato da vereadora Marielle, com quem eu não tive nenhuma relação. Minhas medidas são propositivas, eu quero avançar, eu quero melhorar. Então, acho que este é o voto de confiança que o presidente recebeu quando foi eleito, quando recebeu o voto dos brasileiros, e ele segue fazendo valer esse voto de confiança e querendo a todo momento, até pela sua fala de tornar pública essa tão discutida reunião do dia 22 de abril, que trará também à luz mais elementos para podermos formar a nossa convicção. Tiago, a fala é da Gisele. Devemos nos orgulhar? Essa é a pergunta. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro tinha que contratar a Gisele para defendê-la. A defesa da Gisele, além de elegante, é muito inteligente. Eu só quero lembrar de uma coisa. Eu estou falando, gente, são cuidados. Não estou falando que o Jair Bolsonaro mandou matar a Marielle, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é, vamos deixar a pessoalidade, certo? Da mesma forma que queremos que o Estado brasileiro haja sempre de forma impessoal e com o interesse público sempre em primeiro lugar, quando nós estamos falando aqui, não são acusações. Eu não conheço eles, não conheço o caso da Marielle, nunca acompanhei sequer a carreira da Marielle. Eu sou de São Paulo, ela era vereadora do Rio, gente. Vamos lembrar de uma coisa. A questão aqui estamos num jogo de versões. Infelizmente, dependesse de mim, estaríamos aonde? Aguardando o inquérito policial do Supremo Tribunal Federal.
para que a imagem do presidente da República não seja manchada, como alguns setores querem manchar, e nem a do ex-ministro Sérgio Moro, que outros setores também querem manchar. Eu sou partidário do quê? Que seja correto, que seja justa a investigação e depois eventual processamento, eventual julgamento. A minha preocupação aqui é quando analisamos os fatos, porque não existem alguns elementos de lógica nisso. Porque o procurador da República que você citou, Gisele, ele não falou sobre qualquer queda de qualidade no trabalho da PF. Vamos lembrar que a Polícia Federal tem feito um trabalho no Rio de Janeiro notável. Notável. Porque o que fez o presidente Jair Bolsonaro? Veja como nós caímos nas narrativas. Qual é o fato específico que fez o presidente Jair Bolsonaro decidir trocar? Ele não disse. Não, a produção está ruim. Presidente, a produção está ruim? Quais são os dados? Nós não sabemos. Ouvimos o procurador da República. Está ruim? Ele falou, não falou que está ruim. Nós temos visto na imprensa a Polícia Federal trabalhando muito no Rio de Janeiro. Então, por que a troca? Nós não podemos cair nas narrativas, porque a narrativa também tem um problema em si. Às vezes ela não é mentirosa, às vezes é um problema de articulação do argumento. Nós precisamos buscar, o povo brasileiro, a racionalidade. Okay. Eu não estou contrário ao presidente e sequer ao ministro Sérgio Moro. Particularmente, não tenho nenhum interesse nos dois. O meu ponto aqui é, vamos tomar cuidado, a minha mensagem como advogado de defesa é imagens, famílias, dignidades podem ser destruídas se houver esse assodamento de investigações. Vazou para a imprensa, inclusive, parabéns para o Caio Junqueira, né, Gotino? Ele é do serviço secreto. Ele é o cara que mais descobre coisas no Brasil hoje, impressionante. Parabéns para o Caio. Mas esse vazamento não é legal. Está na imprensa, que seja divulgado, que seja debatido. Mas é outra coisa a interferência que pode haver no inquérito policial. Caio, então é cuidado que eu digo. Perdão. Tiago, deixa eu trazer aqui, o presidente Jair Bolsonaro, a gente falou do depoimento, a gente trouxe aqui a fala do Sérgio Moro através do depoimento, agora a gente vai trazer o presidente Jair Bolsonaro que comentou uma parte do depoimento. Vamos ver, na sequência, vocês podem debater, por favor. Eu nomeio ministros e um cargo outro como esse, o do diretor-geral da Polícia Federal, ele convidou o superintendente do Rio de Janeiro para ser executivo aqui em Brasília. Ele vai ser o 02 do Ministério, da Polícia Federal. E ele estaria convidando um desafeto meu para ser o 02. Está vendo como não tem cabimento essas narrativas, não só do Sérgio Moro, bem como parte da imprensa que o tempo todo força a barra. Carlos Henrique, saiu da investigação do Rio porque foi promovido para o número 2 de toda a Polícia Federal ou saiu da investigação para assumir um cargo administrativo, para muitos um cargo mais burocrático? Gisele. Ele foi promovido, sem dúvida nenhuma, sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília, como disse o presidente, para ser o 02. Aliás, Tiago, você viu que você tocou nos dois pontos que justamente foram os pontos tocados pelo presidente. A questão da prerrogativa e a questão da atenção aos fatos e o cuidado nessa costura desses fatos para que eles sejam tratados como fatos isolados e concatenados, mas que não haja essa criação justamente da teoria da conspiração. De ligação de fatos que muitas vezes não tem nenhuma relação. Então, Gisele, vou dar um exemplo, inclusive sedimentando o que você está falando. Veja só, o presidente da República, você imagina que no momento de estresse ele consegue pensar, raciocinar para que todas as... Não estou falando que ele é incapaz, é outra coisa. Você acha que a verdade da narrativa não pode ser atrapalhada? Pode. É por isso, a gente tem que ter cuidado. Eu concordo contigo. Isso, sem dúvida nenhuma. O inquérito, ele é um inquérito extremamente relevante, tem que ser absolutamente legalista, tem que realmente se ater aos fatos, porque é fato que
Ramagem foi nomeado, depois foi suspenso, depois, então, a revogação dessa nomeação, a nomeação, então, do Rolando Alexandre que reúne de novo todas as qualidades técnicas e ele faz, então, essa substituição, então, essa promoção, retira da Superintendência do Rio de Janeiro, que é uma superintendência, inclusive, Tiago, que a gente não pode esquecer, que teve substituições anteriores na gestão do ministro Sérgio Moro, inclusive discutindo essa questão da produtividade, que também o procurador esclareceu para nós agora há pouco, que é uma questão extremamente complexa. Então, o Rio de Janeiro é um lugar bastante sensível, especialmente por ser um lugar estratégico. E é da atenção do presidente, por quê? Porque seu reduto eleitoral, porque o local onde ele mantém residência com a sua família, porque o local onde vários desses fatos que nós vimos discutindo despertam essa curiosidade, despertam interesse jurídico, judicial. Tiago? O ponto aqui, Gotino, vamos centralizar a questão. O presidente da República pode querer, porque a expressão é, eu quero uma superintendência. Isso está errado, gente. Isso está errado. Porque quem tem cotidiano, quem tem as informações sobre aquilo, é o ministro da Justiça, que são repassados pelo delegado da Polícia Federal. Eu não entendo esse salto, Gisele. Eu não entendo o salto. Porque temos o presidente, o ministro da Justiça, o delegado-geral de Polícia Federal e o superintendente regional, no caso do Rio de Janeiro. O presidente da República, ele faz um salto para a substituição, enquanto esse caminho é desconhecido. Posso só fazer uma parte? Claro. Ele não falou só isso, ele disse inclusive além, né? Além de dizer, olha, eu posso, por prerrogativa, pedir a substituição da superintendência, assim como do cargo deixado pelo Valeixo e do próprio ministro da Justiça, que também é minha prerrogativa de substituir. Desculpa, eu só queria fazer essa parte. Imagina, claro que pode. Seus apartes são super bem-vindos, você sabe disso. A questão aqui é a seguinte, por que qual é a informação de problemas na Polícia Federal? Nós não sabemos. O ministro Sérgio Moro tem que explicar isso. O ex-ministro Sérgio Moro tem que explicar isso, mas ele também não explica. Não. Então, esse é o ponto. Eu tenho muitos problemas com a calúnia. Eu não gosto de termos que, infelizmente, no momento um dos mais graves da humanidade neste século, o mais grave desse século, certamente, termos que, depois dessa briga que eu já chamei aqui de colegial, ginasial, porque, vejam, o Brasil está parado. Tivemos pouquíssimas notícias sobre 600 mortes ontem. E aí o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro, faz o quê? Não, eu quero que se torne público. Por quê? Porque vejam só a estratégia. Gotino, veja a estratégia. Até serem ouvidos os generais, o ministro Sérgio Moro, nada de braçada na sua versão. E isso é injusto com o presidente da República e com os generais envolvidos. Como também era injusta as acusações que eram feitas por figuras ligadas ao presidente a pessoas que estavam sob investigação. Então, a partir disso, o Sérgio Moro mexeu uma peça. Aí eu vou resumir a pergunta. Pode sobrar para Sérgio Moro? Veja o que o presidente da República disse. Isso é um crime federal, talvez em curso da Lei de Segurança Nacional. E pode ver que eu confiava nele. Tanto é que passava extrato de informações com chefe de Estado e com inteligência de fora do Brasil. Para o presidente, Moro passou informações, configura crime. A gente está nessa guerra de versões agora. Gisele. É uma guerra de versões bastante perigosa, bastante perniciosa para os dois e para os demais envolvidos, porque vindo à tona essa reunião, uma série de outras pessoas presentes ali vão passar a fazer parte dessa investigação, terão suas vidas atreladas à investigação. É muito preocupante, sim, que o ministro, então, traga uma versão mais detalhada, essa versão tenha vindo a público de forma
extraoficial, embora ele tenha se manifestado anteriormente de que tinha a intenção de dar publicidade. E realmente, enquanto se forma esta opinião pública, ela é formada a partir de documento de uma declaração unilateral. Então, nós temos só, por enquanto, uma versão dos fatos, e essa fala do presidente, feita ontem à tarde, justamente tomou o cuidado de refutar uma série desses argumentos que foram trazidos a público pelo ministro, numa tentativa justamente de já imediatamente, como ele fez também quando o ministro deu a sua declaração de saída, o presidente então vem para tentar comentar os assuntos principais ou mais delicados dessa manifestação e já buscar demonstrar com transparência e de forma pública como pretende ou como irá refutar, quais são os seus argumentos para refutar essas colocações do ministro. Mais uma vez, muito importante que esse inquérito se atenha aos fatos e que faça as apurações necessárias e que talvez chegue à conclusão de que nenhum deles cometeu crime. Só uma inclusão final. Me preocupa também, Tiago, a questão da calúnia, o crime de calúnia, você me corrige se eu estiver errada. Denunciação caluniosa. É a imputação de crime a uma pessoa que sabidamente aquele que acusa sabe que o acusado não cometeu. É isso, né? A calúnia especificamente é isso quando viola a honra, quando há um acionamento do maquinário de justiça e você sabe que a pessoa não cometeu o crime, mas faz a imputação falsa, nós temos o crime de denunciação caluniosa. Que seria o crime imputável ao ministro. Que seria o crime imputado. Imputado não, né? Que o Procurador-Geral da República diz para que se investigue caso ele não comprove. Se ele não comprovar, aí tem vários problemas de lei penal, de interpretação, na verdade. Nossa lei, é engraçado você citar isso, Gisele. Nós temos uma lei super evoluída no Brasil, embora seja de 1940 e depois com revisão em 84. Muitos dos debates que acontecem no velho continente e na Europa são satisfeitos por essa legislação quando alterada em 84. Existem muitas críticas, mas é porque não se pega o código para entender. Mas, voltando ao tema, a questão aí é, se o ministro Sérgio Moro não conseguir provar, não significa que ele incorreu no crime. Se ficar comprovado que ele sabia que era falso, aí ele teria cometido o crime. Por isso, a necessidade do cuidado. Por isso, a necessidade do cuidado. Então, aí entra o próximo ponto. Acho que vocês já entraram no próximo tema. Moro, no depoimento, disse em vários momentos que não estava acusando o presidente de nenhum crime. Então, vocês que são advogados, por que ele adotou essa linha? Por que ele adotou essa estratégia? O que Moro pretende? O que o ex-ministro, o ex-juiz quer com isso ao evitar este posicionamento de acusar o presidente de crime? Gotino, essa questão é muito complexa. Eu vou tentar... que você resuma em 1 minuto. Não, então, é muito complexo, exatamente esse é o problema. Vamos lá. O ministro Sérgio Moro, ele afirma isso porque, exatamente, se ele continuar afirmando que ele não imputou o crime, isso faz parte da defesa dele. Mas a questão não é imputar um crime. A questão é imputar fatos criminosos. E ele imputou. Ou seja, o ex-ministro Sérgio Moro joga com narrativas. Ele está em estado de defesa já. Que legal, ministro Sérgio Moro. O senhor está agora respeitando a defesa. Fico feliz com isso. Mas a questão é, ele está em estado de defesa. É para tentar quebrar a verificação do tipo penal. É exclusivamente por isso. Mas mal. Mas muito mal. Por quê? Não importa imputar o tipo penal. Gotino, você é um homicida? Não. Isso não importa. A questão é, Gotino, você matou aquela pessoa. Esse é o ponto. Só que o ministro Sérgio Moro não se percebeu disso. Acho que o depoimento dele é muito cauteloso e muito cuidadoso, justamente porque ele está nessa situação em que ele faz acusações, ele precisa comprovar essas acusações, a depender de como ele fizer essas acusações, ele, inclusive, se coloca junto como coautor possível dessas acusações e também, se der informações a mais ou se falar demais, pode incorrer, então,
nesse crime em tese de denunciação caluniosa. O depoimento do ministro, por essa razão, a meu ver, é tão cauteloso em fazer essas várias ressalvas de que não está imputando crime ao presidente, de que a pergunta seja dirigida ao presidente. Ele dá respostas muito curtas, muito limitadas, que não são muito além daquela sua declaração dada quando abandonou a pasta. E só uma colocação final, me chamou a atenção na fala ontem do presidente, em que ele não faz nenhuma menção desabonadora diretamente ao ministro. Ele diz, olha, era um bom ministro, eu gostava dele, ele vinha desempenhando um bom trabalho, mas, infelizmente, acabamos discordando por conta dessa nomeação e, então, o ministro desistiu de seguir adiante da pasta do Ministério da Justiça, infelizmente para todos nós brasileiros, porque era um excelente ministro. Muito bem, nós vamos agora para os argumentos finais do Tiago Anastácio e da Gisele Soares no Grande Debate. Lembrando que você pode escrever para a gente agora usando a hashtag Grande Debate nas redes sociais, a gente alcança aí o seu comentário. Começo com você, Tiago, os seus argumentos finais de tudo que foi falado hoje aqui no Grande Debate. Obrigado, Gotino. Obrigado, Gisele. Obrigada, Tiago. Eu estou morrendo de rir por dentro, Gotino. Não da situação do Brasil. Eu vou falar sobre uma coisa que é muito importante para mim e para milhares, na verdade, quase milhões de brasileiros que têm sido bombardeados com discussões rasas jurídicas ao longo das últimas décadas. Eu vi o ministro Sérgio Moro precisando de um advogado e precisando mostrar que a sua versão de defesa é importante. Talvez eu tenha que ver o ministro Sérgio Moro impetrar um habeas corpus. Talvez o ministro Sérgio Moro necessite da compreensão daqueles que ele tanto não respeitava, que são os advogados criminalistas. Eu fico feliz. E sabe por que eu fico feliz também, Gotino e Gisele? Por uma razão. Porque eu vi o presidente da República falando dos seus recursos às instâncias superiores, mas era contrário a elas quando se falava do trânsito em julgado. Eu quero o cuidado da reanálise para mim, mas eu não quero a reanálise para os meus adversários políticos. Eu estou em regozijo de ver uma situação como essa no Brasil. O ministro Sérgio Moro precisando de um advogado criminalista, querendo que a sua defesa ou sua versão de defesa seja respeitada. O presidente da República querendo o respeito das instâncias superiores na análise dos seus casos, mas querendo o trânsito em julgado para o adversário. Que grande momento que nós estamos vivendo. À luz nessas faíscas políticas. Será que a tocha das liberdades individuais, do respeito contra o cidadão ao Estado, está nos iluminando? Fico feliz. Triste pelo Brasil, mas feliz porque o recado está sendo dado por aqueles que tentaram destruir os direitos e garantias individuais. Muito bem, os argumentos finais de Tiago Anastácio. Agora você, Gisele Soares, os seus argumentos finais. Aproveitando então a fala do Tiago, primeiramente minha saudação aos advogados colegas criminalistas que realmente nesse momento assumem um protagonismo ímpar e irão auxiliar muito na condução e na investigação e também nas análises desse inquérito policial que interessa a todo o Brasil. E esse é o tema que eu queria trazer para a minha fala final, é o Brasil e o patriotismo. O presidente ontem falou, sejamos patriotas. E neste momento é muito importante que nos preocupemos uns com os outros. Todos nós brasileiros estamos juntos, enfrentando com muita coragem, com muita dignidade, com muita dificuldade, com muita luta a pandemia do coronavírus. Sejamos de novo, mais uma vez e por mais algum tempo, comprometidos com as medidas de saúde, comprometidos com as medidas de segurança,
usemos máscaras em locais públicos, preservemos a vida e a saúde de todos e tomemos muito cuidado com esses excessos, com esses rompantes nesse momento de pandemia, especialmente na análise dessa situação, dessa crise atual instalada na política brasileira, para que preservemos os nossos amigos, os nossos bons debates, a nossa família. O meu desejo, de novo, de saúde a todos nesse momento tão difícil de pandemia. Muito bem, Gisele Soares com as considerações finais. Quero agradecer vocês dois, muito obrigado, tenham todos um grande dia. Obrigada. Amanhã quero vocês de volta aqui com a gente para o grande debate, tá bom? Tá bom, um abraço. Combinado. Bom dia. Tchau, tchau. Gisele Soares, Tiago Anastácio, eles voltam amanhã para o grande debate. Você sabe, a CNN é o canal do debate. Todas as edições do grande debate estão disponíveis na íntegra no nosso site, cnnbrasil.com.br, e também no nosso canal oficial do YouTube. E eu lembro também que nós temos vários debates ao longo do dia. Por exemplo, eu estou à tarde no CNN 360 ao lado da Daniela Lima. Tem debate também. À noite, com a Mona Lisa Perrone, tem o grande debate com Augusto Botelho e Caio Coppola. Então, a CNN é o canal das opiniões divergentes, de multivozes.